Eu sou o Mercenário, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o Guto parou nos Trend Topics. O que aconteceu, meu Deus do céu? É isso daí, rolou um rebuliço na internet. E vamos fazer meio que um react. Eu vou ver o vídeo dele aqui. Vamos ver se eu fiz o comentário certo sobre isso daí, ok? Pra quem você não sabe, Teiichi no Yusha, o herói do escudo aí, é um anime isekai que o cara vai para um outro mundo, ele se torna o rei do... O rei do escudo é foda, né? Ele se torna o herói do escudo e ele é desprezado por todos os outros ali, ok? Pelos outros heróis, pelo rei. E vocês conhecem a história. E vamos lá, certo? Uma vez maltrata ele, porque no final das contas ele é o herói do escudo, e aí você descobre que existe um certo preconceito contra o herói do escudo. Eles vão formar vários grupos, porque eles precisam lutar contra as hordas de monstros, é para isso que eles foram invocados, mas o herói do escudo não consegue recrutar ninguém, porque é o herói do escudo. Ninguém, com exceção da Mine, que no final das contas vai lá e quer se aliar a ele. Eles passam o dia inteiro treinando, passam o dia comprando equipamentos, é uma garota muito gente fina, até que chega de noite, eles vão jantar e cada um vai pro seu quarto. Relaxa. Quem já assistiu anime já sabe onde vai parar tudo, certo? Calma que vai chegar no ponto aí. Amanhece, Naofumi está cercado de guardas, eles levam ele diretamente para o rei, já preso, e Isso o rei daí. está ali anunciando que ele seria executado à morte por ter tentado estuprar a Mine. Claro, a gente viu que ele foi dormir no quarto, que ele nem chegou perto da menina e tudo mais, então foi uma falsa acusação de estupro. E já fica claro ali na cena, porque a menina está se divertindo. É, rapaz, o bagulho é acusa ele injustamente. brabo. Com isso, temos um grande trauma pra cabeça, pra história do personagem, que sai dali sem apoio nenhum do reino, todas as pessoas odiando ele, porque afinal de contas, né, ele tentou estuprar alguém. E essa é a maior marca que existe no cerne do herói do escudo. O ódio que ele sente por essa mulher, detalhe e ênfase na palavra mulher, e como todas as coisas sempre dão errado pra ele que veio pra esse mundo sem querer. É, meu jovem. É trauma da vida, né, meu jovem? Foi vindo um atrás do outro, lapada após lapada após lapada. Chegou a mina, se deu de ovelhinha, mas era lobo. E ele se lascou nessa daí, certo? Poderia ser qualquer outra pessoa. Porque eles colocou a mulher por quê? Porque ele era um cara lá do outro mundo, que era uma vida reclusa, não tinha ninguém, vai parar no outro mundo, se iludiu ali, né? E aí caiu no conto do vigário e... Você que assistiu o Teiichi no Yusha sabe como é que anda as coisas por aí, ok? Mas eu acho que se você que tem a sua vida aí, você não confia em qualquer pessoa que apareça, seja homem ou mulher. Pelo menos era pra ser, né? Depois que isso aconteceu, ele pegou, tava andando pelas ruas, sendo menosprezado, encontrou um mercador de escravos e foi lá, decidiu comprar uma garota escravizada. E ele vai usar essa garota pra atacar, né? Já que ele não consegue atacar, já que ele é o herói do escudo, ele vai usar aquela mulher como arma dele. Daqui a pouco a gente volta no ponto de comprar uma criança escravizada, mas vamos aqui à questão do falso estupro. Bora lá. Agora vai começar a questão. Vamos lá, que depois eu vou falar um pouquinho sobre. Certo, senhores? Eu vou parar aqui na hora, quando der. Inicialmente, esse já é um tipo de tema, é um tipo de visão sobre um tema que você não coloca numa obra. Ponto. Principalmente se você for fazer uma obra que não vai entrar diretamente nesses detalhes, se você não vai querer expandir isso de alguma forma, ou na verdade em qualquer obra você não coloca esse ponto de vista sobre uma situação. Porque, primeiro, a gente já tem... Bom, vamos parar primeiro aqui já pra gente começar, certo? Primeiro que o Guto falou que ele pensou muitas vezes antes de fazer esse vídeo. Então, quem sou eu pra falar alguma coisa do menino Guto? O cara é brabo aí e o pessoal gosta dele pra caramba. E ele teve a coragem de colocar o seu ponto de vista, sendo que colocando uma moralidade em cima de obras japonesas que não são nem ocidentais, ok? E lembrando que tem coisas que nós temos um mundo que são ok, tipo, você não vai matar fulano, cicrano, vai fazer isso ou aquilo. Mas a moral é meio que mudada com o tempo. Mas deixa isso aí pra lá. Mas vamos pegar aqui o ponto da questão
ele colocou agora. Primeiramente, ele falou que você nunca poderia colocar isso numa obra, talvez, ele deixou um talvez, se você fosse colocar uma obra, aí se fosse desenvolver todo, né, um roteiro, narrativa em cima disso, se a obra fosse voltada totalmente para isto, certo? Mas aí que fica a coisa, né, meu amigo? Será mesmo que seria bom se a gente apenas não colocasse isso em obra nenhuma? Será que seria legal a gente colocar uma mordaça na galera e falar que não pode? Por quê? Porque é o que eu quero, então não pode, entendeu? Tipo, você não pode falar disso, não fale aquilo, não ouse tocar nesse determinado assunto, entendeu? É complicado, cara. Há tempos atrás, em live, a gente falou um pouquinho sobre, eu acho que era CEO, o diretor de alguma empresa japonesa, que ele pensou em, vamos dizer assim, amenizar ou censurar, né, essas coisas, e ele foi repudiado, ok, por todos lá no Japão, em grande maioria, ok, porque a liberdade de criação está em primeiro lugar. Não tem essa de você querer cercear a liberdade de falar ou liberdade de expressão, ok? Liberdade de expressão ou a liberdade de você falar ou de você criar uma obra não é para você criar uma obra que vai agradar a você ou a qualquer pessoa. Criando uma obra, a gente agrada ou desagrada pessoas. Pessoas têm noção de mundo diferente, o mundo é totalmente diferente à luz dos olhos de cada pessoa conforme o tempo passa, ok? Ele vai falar um pouquinho sobre isso aí diante. Então, é complicado sim a gente falar que não pode tocar em determinado assunto, porque... e colocar moralidade dentro disso também. Eu não gosto de muita coisa que o japonês gosta, não gosto, cara. Mas isso significa que eu vou chegar lá e vou falar para com isso, para tudo, entendeu? Não pode, entendeu? Vou lá e baixo o negócio. Não, cara. Eu acho que se tem a liberdade para você criar, você também tem a liberdade, ok? Para você analisar se aquilo está certo para você, se você vai gostar daquilo, se está certo com a sua moral, entendeu? Então, eu acho que o ser humano ele tem que ter esse discernimento sobre isso. E não é à toa que eu acho que os animes eles vêm crescendo em popularidades, né? Até por conta dos serviços de streamings. E porque os japoneses têm, ok, essa questão de poder criar as suas obras com liberdade, ok? Aqui nós temos que nos polir, até na plataforma que estou agora no YouTube, porque se você falar certas coisas ou qualquer outra coisa, ou se você for criar algo, é complicado, ok? Você não pode falar qualquer coisa. Então, automaticamente, eu não tenho a minha liberdade aqui de expressar tudo que eu queria expressar até aqui, ok? Mas vamos continuar. E você pode comentar aí o que você acha. Até onde vai a liberdade? Você acha que não, tem que ter coisa que tem que ser banida mesmo, já era, acabou, bane tudo? Ou você acha que não, deixa lá as coisas e o pessoal vai decidir se vai querer ver ou se não vai querer ver, se tá certo com a moral dele, se não tá certo com a moral dele. E logicamente que tem um terceiro ponto que, se você é um menor de idade aí e tá vendo coisas, bom, talvez o seu pai e sua mãe não sabem o que você tá vendo, então é meio que eles estão se lixando pra você, mas isso aí é outra coisa. Então vamos continuar aqui no ponto dele. Na nossa realidade, um mundo em que existem diversos abusos sexuais por aí e que a voz da mulher sequer é ouvida, a voz da mulher vítima sequer é ouvida, totalmente descredibilizada, as pessoas, a sociedade, principalmente os homens, costumam em massa não ouvir a voz das mulheres nessa situação, o que faz com que a quantidade tristemente gigantesca de mulheres pelo mundo já tenham sofrido abuso e sequer foram consideradas as suas palavras. Guto, mas no mundo já existiu algum caso de acusação falsa de estupro? Já. Inclusive a gente viu recentemente, né, pelo menos ao que tudo indica, na grande mídia, um caso como esse. Mas você precisa trazer isso pra dentro da obra? Você precisa tratar isso como o ponto principal? Enquanto você tá aqui trazendo uma história pra adolescentes, 12, 13, 14, 15 anos, que sequer têm noção do mundo, que estão formando suas opiniões agora, está tratando aqui um protagonista completamente injustiçado, que também foi acusado falsamente de estupro, lá fora, a cada poucos minutos, uma mulher é violentada. E ela, no dia seguinte, as pessoas não vão considerar as suas palavras. Aí os moleques de 12, 20, 30 anos que estão assistindo isso aqui vão falar lá, é que nem aquele caso do desenho.
Ai, carai, velho. Aí pegou pesado, né, velho? Falar que o pessoal vai associar o desenho com a vida real, que nem o caso do desenho. Cara, na moral, eu assisto anime não sei de quanto tempo e eu nunca fiz associação de anime com vida real, cara. Ou eu sou algum ET aqui no meio do mundo. Anime, é entretenimento, vida real é vida real, cara. Entendeu? E aí, essa questão aí social que vocês querem falar, disso, daquilo outro, acho que aí tem que ser com vocês. Se vocês acham que a voz não é, aí você pode colocar no comentário, é ou não é? Você acha ou não acha? Você acha que é ou não é ouvida? Aí é meio complicado de a gente tentar mensurar tudo isso, né? Tanto que ele até faz um contraponto ali, pô, existe a questão de o homem também ser falso acusado, coisa e tal. Sim, sim, gente, existe também. Existe gente boa no mundo e gente ruim no mundo, entendeu? O que eu falei, você vai se associar com qualquer pessoa no mundo sem saber quem ela é, aí fica complicado, né? Então, seja homem ou seja mulher, não importa. A índole, a criação da pessoa, se ela tem uma criação boa, se ela tem caráter, ela não vai te fazer isso. Mas se ela não tiver isso, a índole dela, valores nela, cara, pra ela é mais um na vida. E não importa se é homem ou se é mulher. E aí, no caso do Guto pensar e já trazer pra realidade, ele tá trazendo aqui, ele tá saindo do anime, voltando pra realidade e falando desses casos. Existem casos? Sim, existem os casos. Mas aí fica a questão. Será que não é ouvido mesmo? Será? Quem eu fico muito na dúvida. Será que não é ouvido mesmo, cara? Será? E se não é ouvido, por que não é ouvido? Mas isso aí é uma questão que vocês aí que são engajados com isso têm que saber. Tipo, por que não é ouvido? Ah, não, porque o homem não quer ouvir. Será mesmo, cara? Será que é isso mesmo? Será que tem outra coisa? Será que tem outras coisas envolvendo isso que não é algo tão simples de se falar ou tão simples de se resolver, porque os seres humanos estão aqui na Terra há não sei quanto tempo. E ser humano é ser humano, como eu sempre falo em live, em todos os lugares do mundo, sejam japoneses ou nós aqui no Brasil, é tudo ser humano e é complicado, sociedade é complicada. Você pode ter até algumas coisas que você consegue ali ver, né? Mas é complicado, amigos, não é fácil de resolver as coisas assim, né? Então, o pessoal que está engajado sobre isso deveria sentar e falar por que será que não é ouvido, se não é ouvido, e se é ouvido, o que está acontecendo, por que acontece, por que não acontece, como acontece, entendeu? Aí é outra coisa. Mas eu vou deixar esse ponto aberto para vocês aí, ok? Porque é um tema complicado e a questão dele falar que, sei lá, cara de 20, 30 anos vai associar com Teiichi no Yusha foi meio barra forçada pra mim, ok? Nunca associei anime com vida real não, cara. Pelo menos eu. Você aí pode falar, mas eu não associo. Anime é entretenimento, vida real é vida real, cara. Acreditem, os desenhos ajudam a influenciar pensamento de várias maneiras. 少しでも自分たちが有利になるようにことを運びたいと思ってたんだ。汚い。どこまでも卑怯で最低な連中だ。 E como já tava essa questão aqui complicada, eu falei, não, eu quero entender melhor de como que a gente tem a base dessa história toda. E aí, lá no começo, a primeira vez que eu assisti, eu fui pra Light Novel. E é muito curioso como o personagem se encaixa em um grande incelzão odiador de mulheres. Cacete, velho. O cara mandou uma boa, uma braba. Mas vamos ver até onde a gente vai. Fato, não é removível isso da história. Naofumi simplesmente odeia mulheres. E isso vem desde... Eu só vi o anime, deixar bem claro aqui pra vocês. Eu só vi o anime, ele tá falando da Light Novel, Web Novel. Então, isso aqui vai ser interessante pra eu saber como é que é a parada por lá. Vamos ver. Antes da acusação de estupro. Isso, em algumas das vezes, foi retirado do anime, porque simplesmente não caberia colocar todos os nuances de pensamento dele ali dentro, mas não altera em nada a história. Você pode me perguntar, Guto, mas a gente não tem que julgar o anime pelo que ele é e não pelo que é a Light Novel? Geralmente, mas esse caso é diferente. Porque imagina uma situação em que existe um sujeito que odeia todas as mulheres e mata mulheres porque ele odeia mulheres. Existe um livro sobre isso. Vamos fazer adaptação pro cinema. A gente tira todas as frases dele dizendo que odeia mulheres. E ele continua matando mulheres. Não mudou.
Por mais que você tenha omitido coisas de dentro da história, o personagem ainda é o mesmo. E o Naofumi do anime é o mesmo da Light Novel e da Web Novel. Quando ele tá lendo sobre o conto dos heróis na biblioteca, tem uma passagem que ele reclama que o autor daquela história não colocou uma garota bonita pra entreter as pessoas que estão lendo, né? Mataria colocar uma garota bonita aqui pra entreter todo mundo? Quer dizer, existe uma princesa nessa história, mas ela é uma completa vadia. O jeito que ela flertava com mais de um herói era simplesmente nojento. Ela devia escolher um dos caras e ficar com ele, não é? Essa é uma passagem exatamente do jeito que está no começo da história. Essa aí eu lembro, essa aí do início eu lembro, mas vamos lá, ainda não é grandes coisas. E aí, voltando pra situação da compra da garota escravizada, na Light Novel as coisas são ainda mais tenebrosas. Tá, ele já vai passar pra outra ponta da Light Novel, então vamos lá. Cara, é complicado. Complicado. Eu já entendo como é que o Guto pensa já. Do início já deu pra pegar. Bom, eu pensei que ele ia falar alguma coisa sobre o Naofumi. Na questão ali de ter uma história anterior ao anime, né? Na questão dele estar no mundo dele. Mas acabou que ele já tá indo pra outra questão aqui. Então acho que ele terminou aquela questão ali. Então vamos lá. Ele falou que o Naofumi me odeia desde a criação, porque ele é recluso e porque ele é um incel, certo? Meio que isso já virou meme da internet aí, né? E porque ele falou que custava colocar uma mulher e era escolher uma mulher e Cara, é isso aí, mano. Tipo, o cara ele lê Light Novel lá dele, ele curte isso aí. E, mano, aí que tá. Não adianta você querer pegar algo que tá lá no Japão e querer trazer pro Ocidente. É foda. Vou falar pra vocês que é foda, não só falar a palavra, mas é foda. Porque, cara, você já pega que no início o cara era um recluso que vivia ali, né? Tinha uma mesada dos pais, fazia um dinheirinho, gastava em Light Novel. É isso aí ele. Então a vida dele é reclusa lá. Eu acho que deve ter até um nome nisso em japonês, ok? Mas eu não vou me lembrar agora. Eu acho que não chega a ser um hikikomori, né? Que é aquela pessoa que não tem contato com nenhuma das outras pessoas e vive ali. Talvez, não sei se encaixa nesse aspecto ou se tem outro aí do Japão. Porque Japão é foda, gente, né? Não é fácil assim você pegar a sociedade e ficar brincando, não, estudando ela. Eu gosto de fazer isso, né? Ficar vendo os vídeos sobre isso, Japão e tudo, mas mesmo assim você não vai entender tudo ainda que acontece ali, ok? Então, pra mim, tipo, o Naofumi falar isso é tipo, pô, velho, é um cara vendo uma light novel e é isso aí, tá ligado? Tipo, o que eu vou esperar de um japa lá que tá isoladão na vida dele, entendeu? Só compra light novel e... O que eu esperar? O que eu vou esperar, tá ligado? E ele associou isso com o nome Incel, que, pelo menos pela sua nomenclatura feita no passado, era pra significar celibato involuntário, ok? Seria ou pessoas muito feias, no caso mais homens assim, poderia rolar uma mulher incel, ok? Mas foi feito pra isso, ok? Se aí eles estão pegando o termo e querendo mudar o termo pra homens que odeiam as mulheres ou algo do tipo, ou porque a pessoa tem alguma coisa que ela não pode ter aquilo, então ela odeia aquilo, então aí eu já não sei até onde tá indo esses pontos aí, certo? Novamente porque teve mais tempo do que o anime, né? A gente tinha ali uma situação que ele podia comprar Agora a gente vai para outro ponto, certo? Vamos lá. um homem meio lagarto e um cara meio coelho. As duas situações eram mais vantajosas porque eles eram mais fortes e tinham um level mais alto do que a Raphtalia. Mas quando ele olhou a garota meio tanuki, eu vou ler pra vocês a passagem. Esse era um bom negócio? Não tinha certeza. A garota guaxinim me chamou a atenção. E então percebi, olhando nos seus olhos, como eu me sentia. Sim, essa coisa era uma mulher, do mesmo gênero que aquela outra que me traiu. Eu olhei em seus olhos assustados e imediatamente pensei que queria controlá-la. Eu pensei que poderia simplesmente fingir que eu transformei a Mine numa escrava. Se ela morresse, isso me faria me sentir melhor. É?
E essa é a passagem da Light Novel, que é um pouco mais suave ainda do que a Web Novel. Porque na parte que ele fala essa coisa numa mulher do mesmo gênero que aquela lá, na Web Novel ele fala simplesmente que aquela criatura tinha um gênero similar àquela vadia. Sim, o exato gênero daquela vadia. Eu preciso dar mais detalhes sobre o fato dele simplesmente odiar mulheres? Aí sim, aí ele odeia mulheres. Ponto. Certo? Mas continua aquilo. Tá, e aí? Devemos banir conteúdos? Devemos censurar conteúdos? O que devemos fazer? Fica a questão. Aí cada um pensa do jeito que quiser. No meu ponto, cara, a obra tá aí. E é isso aí, cara. A obra tá aí, vê quem quer, quem não quer não vê, ok? Mas é aquilo, você trazendo do mundo fictício pro mundo real algo. E trocação de termologias aí que ele usou no passado, como incel e isso e aquilo outro. É complicado. Sim, é uma passagem pesada? Sim, é uma passagem pesada. Sim, é uma vingança que ele tá querendo ter? Sim, é uma vingança que ele tá querendo ter. Então, tá tendo tudo isso daí na cabeça dele, ok? Desde sempre? E agora a gente entra na parte que fica ainda mais complicado, que é a questão dele ter comprado uma garota escravizada, né? Olha só, o pobrezinho não tinha apoio de ninguém, ele teve que se tornar um dono de escravos. Ele pega a Raphtalia, vai treinar com ela, ela vai poder, né, atacar enquanto ele defende, porque ele é o herói do escudo, ele não consegue atacar. Só que as pessoas escravizadas desse mundo têm uma maldição que faz dor física caso ela minta pro seu dono, caso ela não obedeça seu dono. E isso no daí. caso da Raphtalia, novamente, era uma garota traumatizada, foi escravizada durante quase a vida inteira. E ela tava ali com muitas doenças, muitos traumas, gritando de noite, não conseguia dormir, etc. E ele simplesmente botou ela pra lutar. E todas as vezes que ela entrava em choque, porque ela é uma criança que tá lutando e ela tem todos os traumas, que eu não preciso mencionar isso todas as vezes, né? Ele gritava com ela pra ativar a maldição de escravo. E aí dava um choque no pescoço dela. Isso aconteceu diversas vezes nos primeiros episódios. Isso daí. Acho que essa parte aí vocês já sabem já, né? Eu não preciso explicar isso daqui, né? Eu acho. Eu acho. Então chegamos ao fatídico episódio. No episódio que ele é confrontado pelos outros heróis, pelo fato dele... Ah, beleza, ele já passou dessa parte, mas acho que eles vão continuar falando da Raphtalia. Vamos ver. Né, utilizando pessoas escravizadas. E temos esse diálogo que é simplesmente inacreditável. Raphtalia wa ore no dore da. Sore ga dou shita? Ii ka. Hito wa hito o reizoku saseru mon janai. Nani o imasara. そもそもこの国は奴隷制度を禁じていないはずだ。俺たちは勇者だ。勇者が奴隷を使うなんて許されない。それはお前の理屈だろう。俺は違う。それはお前の理屈だろう。俺は違う。Eu discordo. Parece até uma pessoa, né, que acha que opinião e discordar dessas coisas é simplesmente aceitável. Vamos ver se vai terminar já aqui. E no final da luta, depois do Naofumi perder injustamente, o pessoal vai zoar da cara dele e vem a Raphtalia mais uma vez brigando com o herói da lança. Falando, meu irmão, se você fosse tão bom quanto você diz aí, você também teria uma escrava. Naofumi me deu comida e me deu remédio. Eu tô tentando esperar o momento certo que ele vai terminar o raciocínio todo aqui dele, ok? Mas vamos lá.
Desde quem já estudou na escola ou, né, tem um pouquinho de neurônio na cabeça, deve saber que escravidão não é algo legal, ponto final e acabou. Mas nós estamos no ponto da história que a gente meio que já passou disso, aí você vai entrar em outros detalhes aí, meios complicados, né, como ele falou no início, né, os preconceitos e tudo mais que vem depois disso daí. Mas, cara, como ele mesmo falou lá no diálogo, a escravidão não foi abolida no reino. Isso é um reino de heróis porque a escravidão ainda estava naquele reino. Por que você ainda poderia comprar escravos nesse reino? Por que tem um mercador de escravos lá? E é complicado, entendeu? Em que mundo se passa Tetsunoyusha? Tem lugares que já foram abolida a escravatura e tem lugares que não foram abolida a escravatura. Quais são esses lugares que não foram abolidos? Quais são esses lugares que ainda possuem isso? E vamos ver se ele vai terminar aqui a análise, vamos ver. Eu não pedi pra ser libertada. Eu não pedi pra ser libertada. É engraçado como ele coloca a questão do início do anime de ele falar pra ela atacar porque ele sabia que ela não ia conseguir atacar, sendo que tem um episódio que ele sabe que ela não vai atacar e ele fala pra ela fugir. Vocês lembram desse episódio de Tetsunoyusha, né? Que aí o Naofumi tá todo lascado lá, ele pulou dessa parte, ele foi direto pra parte da Raftaria grande já. Então, teve essa parte da Raftaria pequena, sim, teve essa parte, mas depois dessa parte eles foram em uma caverna, naquela caverna eu acho que eles acharam minério, e nesse minério tinha um monstro lá. Naofumi tentou tancar, vamos dizer assim, né? Ele é o tanque do time, ele é a defesa do time, tentou tancar, a Raftaria não queria atacar o monstro, e aí no final das contas ela atacou o monstro por vontade própria, pelo que eu me lembro, se eu não estou errado aqui, ok? Vocês podem colocar aí no campo dos comentários. Mas ele passou daquele ponto para esse ponto. E ele tá usando a questão da Raftaria falar que ele nunca fez algo disso. Ok, a palavra nunca é forte. Sim, já foi feito. Porém, também teve a questão de ela superar esse trauma dela também. Mas vamos continuar, né? E tem toda uma construção, um episódio quase inteiro, dessa situação de colocar os caras que obviamente são ruins, né, os heróis e o rei, contra o Naofumi, que é o protegido porque ele, né, todo injustiçado. Enquanto os caras que são ruins estão dizendo que escravidão é uma coisa terrível que o protagonista não devia fazer. E o protagonista está respondendo a essa situação, dizendo que não, é isso aí mesmo, porque é porque é. Cara, isso é tão, mas tão criminoso, tão... Logicamente que ele tá falando isso aqui em questão de crime, né? Logicamente, estamos falando de tempos atuais, modernidade de hoje, ok? Se a gente voltar tempos atrás, não era crime, né? E no próprio mundo do anime também não é crime, né? E a questão dele ter, lógico que a questão que ele falou sobre ele odiar a mulher e tudo mais, tá ali, explícito, show de bola, a gente viu isso daí. Mas aí tem a segunda questão da parada, né? Que, pelo que eu me lembro, a Raftaria tem que obedecer o Naofumi, né? E, pelo que eu me lembro, eu acho que ela não mente para o Naofumi, né? Por causa que as outras pessoas mentiram para ele, e aí o escravo não pode mentir para o mestre. É isso mesmo, porque a mulher que trapaceou contra o Naofumi, depois ela recebe a maldição, aí a rainha pede pra ela falar se é verdade ou não, o que aconteceu e tal, e ela mente, ela toma um choque. É verdade, isso aí acontece. Então acho que seria mais pelo ponto de... Ok, preciso de uma pessoa pra atacar, entra aí na questão que ele falou lá, certo, show de bola. E a segunda questão seria: a pessoa não vai poder mentir para mim. Eu não vou ser traído novamente por uma pessoa. Criminoso. Inicialmente, dois pontos principais. Vamos lá, pra garotos. toda essa discussão. Guto tá mandando bem, cara. Ele tá fazendo ali a análise dele, com o mundo dele, tudo certinho, conforme ele quis fazer, né? Como ele falou, ele pensou muito pra fazer isso daí. Tem pontos, cara, tem pontos. Histórias são sobre mensagens. As pessoas criam histórias desde o início da existência do ser humano para passar mensagens e ideias.
Quando as pessoas ouviam trovões no céu durante a chuva, criaram mitos e histórias dos deuses que usavam trovões pra justificar aquilo. Isso aí, meu bom. Uma mensagem, pra ter uma história. E por aí Deus vai. dos trovões, Deus dos mares. Quando a gente tem um Naruto que não desiste nunca, um Naruto que tá lutando contra as coisas, não é porque o Naruto não desiste nunca. O Naruto não existe. Mas a mensagem que o Kishimoto quer passar é que não desista nunca. Qualquer história e qualquer personagem é sobre passar uma mensagem. Até quando a história é sobre não passar mensagem, isso passa uma mensagem sobre o contexto social em que ele foi feito. E aí a gente tem a situação do cara que é pra gente ter empatia, porque ele representa o público médio Isekai. Não que todas as pessoas que assistem Isekai sejam como ele, graças a Deus não são, mas ele é uma história feita para identificação. Por que você acha que o grande gênero Isekai sempre usa a mesma base de protagonistas? Caras otakus reclusos em casa, para ter identificação inicial. Porque isso é algo que tá acontecendo no Japão, né? Isso é algo que tá acontecendo lá no Japão, né, meus jovens? Você pode ter a identificação e eu diria muito mais sobre Isekai. Mas acho que não vai chegar nesse ponto daqui, né? Você poderia pegar a questão do Isekai também, bombar aí, porque muitas pessoas acham sua vida uma merda. E aí o gênero Isekai deve ter bombado por conta de ir para um outro mundo, ter uma nova história, viver aventuras, entendeu? Ter as coisas, ser fodão e não sei o que lá. Lógico que tem Isekai que você se lasca, mas deu pra pegar a história, né? Tipo, você tava na vida de merda em um lugar e você vai pra outro lugar com a vida show. Não tão show assim, mas deu pra entender, né? E você tá colocando no protagonista, que é pra gente se identificar, que é pra gente sentir a dor dele, todas as injustiças que ele passou, porque até agora nada de bom foi feito com ele e todas as coisas terríveis estão brotando nele, justificativas pra que ele tenha pessoas escravizadas, pra que ele seja dono dessas pessoas. Como eu disse, tema complexo, tema complicado, tema cabeludo aí. Então é difícil, cara. Você pode até pensar coisas aí, mas é complicado, é complicado. Mas cada um interpreta de um jeito com o mundo que viveu na sua cabeça e as suas cocitas. É complicado, velho. E eu vou além porque esse diálogo é ainda mais bizarro na Light Novel. Temos aqui Bora. o diálogo completo. Bora pra Light Novel que eu não vi. Vamos lá. Eu ouvi sobre isso aí. Essa garota com você, Raftalha, ela é uma escrava? E daí? O que você tá dizendo com e daí? Você tá se escutando? Sim. E aí começa um texto dele, né, pensando sozinho. O que tem de errado com usar escravos? Não tinha ninguém que fosse lutar comigo por puro desejo, então eu comprei um escravo. A história está justificando pontualmente as necessidades que ele tinha em prol da ação que ele tomou. Ah, eu comprei escravo não foi porque eu quis, foi porque eu tava numa situação em que eu precisava comprar uma pessoa escravizada e continuar dando choque no pescoço dela enquanto eu era uma criança traumatizada, porque afinal de contas eu preciso lutar, eu preciso salvar as hordas, então eu preciso fazer isso. Nunca é um peso de responsabilidade e decisão dele. É o mundo que está agindo contra ele, faz com que ele tenha que tomar essas ações que são justificáveis dentro da lógica distorcida da obra por alguma razão. Que papo é esse? Você sabe que existem escravos no nosso mundo também? Se você pensar sobre isso, todos nós somos escravos da sociedade, de toda forma. Da sociedade. Você entende o padrão de personagem, o padrão de história que está sendo contado do garoto que odeia mulheres, que é a vítima da sociedade e que por isso as ações terríveis que ele toma são completamente justificáveis para dentro da obra? E é curioso porque o autor mesmo traz a resposta básica para isso e finge que deu um contraponto, trazendo a lógica ali do nosso mundo. Nós somos pessoas desse mundo em que, obviamente, a escravidão é errada não só eticamente, como legislativamente. Existem leis contra. Isso aí, foi o que eu falei lá atrás. Aí ele tá falando agora. Certo, senhores? Bom, nesse ponto não tem muita coisa pra falar, eu acho. Então vamos continuar. Isso, pelo menos atualmente. E aí ele rebate dizendo que naquele mundo não existem as leis. Só que o grande problema é, a ética que esses caras têm que ter não é a ética daquele mundo. É a ética desse mundo. Você é um protagonista que representa um ser humano do nosso mundo indo para um mundo mágico.
A ética que você tem que corresponder é a ética do nosso mundo, é a ética que eu, como protagonista indo pro mundo mágico, deveria ter. Não ética, não. Aqui é de boa ter escravo, então eu vou comprar todo mundo aqui. Aqui é de boa matar um monte de gente, vou matar todo mundo. Não, você é o bonzinho da história. E a história tá fazendo questão de falar que você é o bonzinho. Depois do final da luta, vem a Raftalia dar aquele discurso falando que o cara devia comprar escravo, já que ele é tão bonzinho, e abraçar o protagonista falando, não, você é incrível, você me salvou, é isso aí mesmo, muito obrigado por tudo, tudo bem, você vai ficar bem, você vai ficar tranquilo, não se preocupa, você tá sendo injustiçado por tudo o mal que as pessoas estão te fazendo. E aí? E o que vocês acham, senhores, dessa parte aqui? O que vocês... É o que eu falei lá atrás. Nesse mundo é diferente, não é? Então é complicado. Vai trazer a ética do mundo moderno para o mundo medieval? Nem vamos falar dessa questão. Quantas outras questões que é difícil, porque, né? Tem que estudar, vamos dizer, esse mundo medieval e ver como é que eram as diferenças nesse mundo. Quantas coisas será que eram diferentes? Será mesmo que você ia conseguir manter a sua ética do mundo de hoje? Que a gente sabe que é certo, ok? Deixando o ponto aqui bem simples para vocês. Então, é complicado. E como se isso não fosse suficiente, as coisas ainda pioram. Opa! Porque ela tinha removido, né, o selo ali de pessoa escravizada, porque o reino, né, retirou dela. E aí ela, por pura e espontânea vontade, pede pra fazer o selo de escravidão. Mais uma vez. Naofumi, obviamente, não nega, né? Fica um pouquinho só relutante, mas instalou o dedo, ele foi. E eles refazem o selo. E ela volta a ser uma escrava oficialmente. E aí você me pergunta, Guto, mas ela fez por espontânea vontade, qual que é o problema? Ela que decidiu. Deixa eu te contar uma coisa. Bora. Conte, meu filho, conte. A Raftalia não existe. Não existe o Herói do Escudo, não existe o Goku, não existe o Pikachu. Se a pessoa criou, novamente, voltando àquele papo, se a pessoa criou um personagem, ela tem uma mensagem e tem uma intenção. A partir do momento em que você coloca numa história uma pessoa que por espontânea vontade está se submetendo e se tornando uma pessoa escravizada a outra, você está botando ali as suas intenções. Não existe nenhuma justificativa para fazer isso. E depois eles pegaram e criaram uma, que seria, pessoas que têm um selo de escravidão ficam mais fortes. A pessoa que escreveu isso aqui criou essa regra. Não existe essa regra no mundo, não existe essa regra na física. Como você mesmo disse, não existem os personagens, não existe nada no mundo sobre isso. Aí complica, né, meu jovem? Você quer trazer a realidade do mundo real, aí depois fala que no mundo não existe isso no mundo, você não fica mais forte por isso. Vamos lá, continue. Vamos lá, Guto brabo. Não é uma coisa que existe. Não, Guto tem que manter isso porque ela ficou mais forte. Não! A pessoa criou isso do jeito que ela quis, do jeito que ela bem entendeu, pra passar. Sim, ela criou isso porque ela tem liberdade para criar a obra do jeito que ela pode criar, como ela quiser, e as pessoas têm a vontade, ou livre vontade de assistir ou não assistir, ler ou não ler, e dar ibope ou não dar ibope, ok? Vai por mim, tem muita coisa mais errada que já passou por aí e que não teve tanto ibope, pelo menos por aqui. Exatamente. E olha que é complicado. Eu nem vou falar nomes, ok? Senão, imagina a treta. O que ela queria. E aí não é suficiente, né? A gente tem a progressão da história com o Naofumi comprando mais pessoas escravizadas e fazendo mais ritual de escravidão. Um ritual, inclusive, com a segunda garota que ele escraviza, que é bem doloroso. Fica ali várias e várias horas com ela sofrendo. E aí segue a jornada bonitinha do Herói do Escudo, que tem pessoas escravizadas. Eu te pergunto, pra quê? Além de corresponder
a todo o restante de todas as coisas, todas as bandeiras vermelhas que a gente tá levantando durante esse vídeo. Tipo, simplesmente não existe uma razão. Se você quiser melhorar o Herói do Escudo, dá pra fazer uma história muito da hora. Nossa, era muito básico. Teve toda a questão inicial aqui. Ele saiu injustiçado do reino, tá? Comprou a primeira pessoa escravizada, libertou. Falou, ó, seguinte, eu comprei você, eu tô acreditando que a gente pode salvar o mundo, porque o mundo vai acabar de qualquer forma. Quer me ajudar nisso? Depois ele vem e acaba com o mercado do mercador de escravos, porque ele libertou todas as pessoas e aí fez, sabe? Ele poderia ter feito uma coisa dessa, faria sentido com a lore básica do personagem, de ser uma pessoa injustiçada, e aí ele se une a outras pessoas injustiçadas naquele mundo e salvam o mundo, por mais que ninguém tava esperando isso deles, mas não, porque ele é o cara que odeia a mulher, é o cara que... Cara, liberdade, mano. O cara que escreveu a história não tava nem aí pra esse ponto. Ele queria escrever a história do jeito que ele queria escrever. Do jeito que a Raftaria foi tirado o selo dela, ela botou de volta. E aí? Vai fazer o quê, tá ligado? O que a gente vai fazer? Vamos ser moralista aqui? É foda, cara, é foda. Vamos parar com tudo? Para tudo, gente. Pode não, para tudo. Parem as máquinas. escravizaria se fosse possível, se estivesse dentro da lei. E a pergunta de ouro aqui. Vamos pra pergunta cabeluda aqui? Aqui ele deu lorde, né? Não acabar com os escravos, acabar com o mercador de escravo, acabar com tudo, né? Sei lá, talvez se tornar o rei. Não sei, tem como se tornar o rei nesse mundo? Não sei. E aí, na verdade tem a menininha lá, né? Tem a menininha da história lá, que eu acho que ela tá na sucessão de linhagem, né? É de cabelinho azul, que eu não me lembro o nome agora. Talvez, sei lá, ele tá ali com um grupo com ela ali, e depois no futuro ela se torna rainha e ela vai lá e liberta, né? E acaba com a escravidão do povo e tal. Talvez ela poderia fazer isso, aí. Ela pode, né? Quando ela se torna rainha. E por que os governantes atuais, a rainha, que é a governante, né? Desse reino aí, ainda mantém esse sistema? Não sei. É complicado. Quando você vai colocar moralidade dentro das coisas, tentando... Ah, não, vamos colocar isso aqui, aquilo ali, aquilo ali. Logicamente, existe o certo e existe o errado. Não estou falando que é certo você ter escravos, ok? Logicamente que é errado, mas o ponto principal para mim é claro. Ter a liberdade de criar sua obra. Eu acho que isso aí é básico. E se alguém vai assistir ou se não vai assistir, ou se vai acontecer isso ou aquilo, ou se vai vender, não vai vender isso, aquilo ou outro, quem vai fazer é o povo. O povo vai desistir pelo mercado aí, ok? Mas você vê que ele bate nos mesmos pontos toda vez aqui no vídeo, ok? Lá vai de novo, pessoas, ó. Já ficou aqui muito bem claro. E é essa a história do protagonista que tem que ser defendido, o protagonista que tem que ser amado, porque ele é o tadinho, meu Deus do céu. Tadinho dele, ele passou com tantas injustiças nessa história. E já dou aqui um spoiler do final da situação com a Mirne, porque todos os episódios ela aparece, quase todos os episódios. E aí é um ódio, é um trauma gigantesco. Ele, aquela mulher, aquela mulher de novo, meu Deus do céu. Mulheres, sempre dor de cabeça, pensando, traumas no coração dele. E aí, no final das contas, ele conseguiu a sua vingança, que não foi a morte dessas pessoas, mas ele trocou oficialmente o nome dela pra puta. É, ué. Não só o nome dela, como o nome do rei também. Agora eu não me lembro o nome do rei, vocês devem saber aí no comentário, foi na hora que ela seria executada, juntamente que o rei seria executado por ordem da rainha, porque a rainha estava em outro lugar, estava presa lá, né? E aí a rainha volta, vê que eles fizeram um monte de merda, né? Que foi tratar o herói do escudo, aquilo tudo lá. Aí tinha a igreja dos 3 heróis, que eu acho que depois se torna a igreja dos 4 heróis, né? Toda merda, e depois a rainha vai lá, conserta a merda e tudo mais, mas ela tinha que fazer aquilo que era a execução. E o Naofumi chega nessa parte que ele tinha sonhado tempos atrás, ele chega nessa parte, vê a cena que ele sonhou, vai até lá e muda isso daí, o nome dela, ok? Para isso daí. Logicamente ele vai querer falar que ele poderia chegar lá como herói, eu sou o herói do escudo aqui, então libertem eles, e é isso aí, galera. Mas não foi o que ele fez, ele trocou o nome dela e o nome do rei, pelo que eu me lembro, foi os dois que foram trocados, certo? E meio que salvou a vida da filha e do rei, porque a rainha iria se matar se o Naofumi não tivesse se intrometido ali, mas eu acho que ele vai concluir o raciocínio nisso daqui, eu espero. Vamos lá. Ou não, né? É, ele trocou o nome dela pra puta e o nome dela de viajante, de aventureira, é vagabunda. Essa foi a vingança do herói do escudo.
Isso daí. Os dois. Toda uma história, toda uma base, todo um desenvolvimento que não existe, porque a Mirne nem é um personagem, ela tá ali só para ser xingada. Não tem mais nada. É só pra atazanar a vida, rapaz. Que ela faça, não tem. Não. A trama dela, o plot dela é irrelevante frente até o plot da primeira temporada, que envolve a igreja, envolve não sei o quê. O dela tá, sabe, tá ali só jogado, só pra ter o personagem destilando ódio contra uma mulher e colocando justificativas narrativas para que isso aconteça. E se você tá falando, Guto, mas isso aí não tem nenhum efeito em nada, ninguém. Eu te convido a pesquisar todos os lugares que você achar esse episódio, essas cenas, comentários sobre o episódio. Se você não vai ver uma lista infinita de pessoas ficando feliz porque teve um momento em que a Mirne estava parecendo que estava sendo torturada. Olha só, finalmente tivemos a nossa vingança. Eu estava esperando desde o primeiro episódio que ela pagasse por isso, e ver a cara dela chorando foi incrível. Com tudo isso, se você não acha que é irresponsável ou errado... Não é. Se ele é responsável, eu não sei, mas... É errado alguém fazer uma obra? Eu acho que aqui ele já terminou o vídeo, certo? É errado uma pessoa fazer uma obra? Será que devemos cercear o que a pessoa tem de escrever ou não? O que será que a gente tem que fazer? Vamos banir tudo porque é errado. Aí vai com qualquer um, meus jovens. E a questão, desde o início do vídeo até o final do vídeo do Guto, ele teve, acho que, algumas coisas, né? Foi mulher, acho que esse foi um dos pontos que ele mais falou aqui. Ele nem falou do... Ele mostrou a partezinha que o cara também é trocado o nome pra lixo, né? Mas foi indo. E você vê que ele vai tentando trazer uma moralidade do nosso mundo que nós temos hoje moderno pra dentro do mundo que temos ali em Tenchi no Yusha. E, cara... O que vai mudar isso, tá ligado? Vai mudar o que na vida de quem, tá ligado? Tipo... Cara, se a pessoa odeia a mulher na vida real, ele vai odiar. E não importa, tipo... Tenchi no Yusha ou não Tenchi no Yusha. Entendeu? Se uma pessoa tem preconceito com outra pessoa... Mas aqui eu tô falando de uma... Ela tem no coração dela a certeza daquilo dela, ok? Eu não vou falar as outras palavras aqui que ele falou aqui no início. Se a pessoa errar, ok? E termina com as palavras aí. Se ela tem isso dentro dela e ela não vai mudar isso, cara, o que você vai fazer no mundo real? Você não vai fazer nada. Tipo, é foda, tá ligado? A vida real é foda, não tem o que a gente fazer. Tipo, não, a gente vai conscientizar as pessoas disso, daquilo outro e tal. As pessoas, em grande maioria, cara, elas vão acreditar na questão da mulher, cara. Eu acho muito difícil a gente virar e falar, não, a maioria das pessoas não acredita em nada. É complicado, eu não sei, velho. Talvez eu esteja completamente errado, ok, mas tipo... Você tem seus parentes, você tem as pessoas que moram ao seu lado. Faça um exercício na sua cabeça e tente pensar como seria uma situação com, sei lá, ambos os gêneros. E nem vou falar de escravatura aqui, porque é um assunto difícil, ok? Não é um videozinho que você vai entender ou falar sobre isso, o que é certo, o que é errado. O que você faria se você vivesse em um período onde existisse isso? E aí, o que você faria? É complicado, cara. Não é fácil, velho. Não é fácil, não é algo... Sociedade não é algo fácil. Não tem como a gente pegar e falar, é isso aí, galera, é nóis. É foda, velho, é foda. Não tem nem o que falar mais, porque, tipo... Se você for ir pra âmbito de sociedade, tem tanta coisa, cara. Mano, vai ter muita coisa ruim. Vai ter coisa ruim pra cacete. Vai ter pessoa ruim pra caramba nesse mundo. E não importa se é homem ou se é mulher. Vai ter gente ruim pra um rodo nesse mundo. Mas também tem gente boa, ok? Então a gente tem que se focar nas pessoas boas que temos aqui, ok? Já passamos da era da escravatura, certo? Temos outros desafios para frente, nesse momento da história que temos agora, ok? Preconceitos e tudo mais aí para as pessoas, que sim existe, muita gente pensa que é tudo mimimi, mas existe sim, gente, coisas aí. Tem coisa que sim, você vê assim, porra, tá extrapolando em tal coisa aí, você poderia falar de um jeito melhor para as pessoas o que você pensa, do seu modo de mundo, como você vê as coisas, ok?
E, cara, no mundo de hoje, meu jovem, é polarização. Talvez o que eu falei aqui vai gerar um hate enorme em um monte de gente, porque, sei lá, eu não concordei com o Guto. Mesmo o Guto, eu sabia pra onde ele ia na história, como ele começou o vídeo, pra onde ele ia ir. E é como ele pensa, entendeu? É como ele pensa e é o jeito da pessoa dele e show de bola, entendeu? Não estamos em uma democracia, liberdade de expressão, e ele expressou a dele ali no vídeo dele, ali sobre Tate no Yusha. E isso é interessante, mas o ponto principal que eu queria trazer e aí? Liberdade? Liberdade para criar as coisas? Você é a favor disso? Ou você acha que... Lembre-se, tá, gente? Tem duas formas de algumas coisas meio que não vingar. Uma forma delas seria pelo mercado, que vai ser aí pelas pessoas não gostando de certas obras. E talvez pessoas fiquem bravas porque certas obras façam sucesso, porque elas acham que não é moralmente certo para elas. Seja de qualquer espectro político que você esteja, ok? Sempre vai ter isso. E o segundo ponto, quando a gente fala de liberdade, de você se expressar e tudo mais, é a questão do governo descer a marreta em você, ok? Então, eu acho muito complicado a gente falar sobre esses temas e falar sobre... Não os temas que ele falou aqui no vídeo, eu tô falando da questão de criar obras, ok? É disso que eu tô falando, criar obras. E aí? Vamos apoiar a criação de obras? Como é que vai ser? E vamos falar a verdade, se as pessoas falassem mais francamente sobre as coisas hoje em dia, se não tivesse esse negócio, não fale disso, não fale daquilo, não faça isso, não fale daquilo, eu acho que talvez seja o tópico meu que as pessoas se entendessem melhor hoje em dia do jeito que tá ficando essa zona. Mas enfim, eu acho que eu terminei tudo isso aqui. Era simplesmente um vídeo pra gente falar sobre liberdade de expressão, liberdade criativa, o que a pessoa vai fazer ou não vai fazer, o governo vai ter que regulamentar, vai ter que entrar, descer lá censura branca ali, aí o pessoal vai descer-lhe a porrada nas redes sociais, o que é? Como é que vai ser? E aí, vai deixar, não vai deixar, vai fazer, não vai fazer? Até que ponto você vai ou não vai? Ou você simplesmente não assiste porque você não gosta? É um ponto, acho que bem mais fácil, né? De se pegar. Eu não gosto de tal anime, não assisto tal anime, não está com a minha conduta de pessoa, com a minha moralidade, o meu mundo, a forma que eu vejo tudo, então eu não vou assistir isso porque isso daqui não tem a ver comigo, não tem a ver com quem eu sou, como eu fui criado, o que eu guardei, o que eu tenho de moral, o que eu tenho de ética na minha vida. Eu acho que esse seria o mais básico de tudo. Mas isso aí, senhores. Esse é o vídeo, likezão pro Guto, mandou a braba aí no vídeo dele. E o cara faz um trampo muito bom aqui no YouTube. Logicamente que gerou um rebuliço na internet isso, né, cara? Mas é isso aí, galera. É nóis.